Hoje vamos tratar de um assunto glorioso, que traz ali no seu texto áureo: portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. A verdade prática desta lição é esta: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Que coisa linda! A nossa leitura bíblica em classe está nos textos de Efésios 2, do 11 ao 12, e Romanos 4, 4 do 12 ao 14. Efésios 2 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela pela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O objetivo geral desta nossa lição traz esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Os objetivos específicos são, primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. 2. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E 3. Afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor por esta lição. Eu quero pedir para vocês bastante atenção nesse tempinho que a gente vai passar aqui juntos, para que nós possamos juntos aprender acerca desse assunto que é tão extraordinário. E confesso aos irmãos que no meu coração traz assim uma viva esperança, porque nós outrora não tínhamos essa chance e Deus nos deu por amor do seu próprio nome. Graças a Deus pelos irmãos. Luizinho, que está com a gente na live, fica aí mesmo, compartilha aí com as pessoas, marca pessoas nos comentários para que elas venham assistir, entrar nessa sala, e vamos falar do amor de Deus aqui. Amém? Então, só lembrando que o tema é a condição dos gentios sem Deus. Na aula passada, nós pudemos abordar alguns assuntos de muita relevância, né? Nós falamos sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo e entendemos a transformação de Deus de fora para dentro, porque o Espírito Santo vem de fora, entra no homem, planta uma semente, plantando aquela semente, ele mesmo vem e rega como? Pela palavra da pregação, pela loucura do evangelho, e aquela semente que ele plantou dentro do homem, ela vai brotando até ser uma árvore frondosa, coisa linda. Então o Espírito Santo vem através da palavra e nos transforma. Mas hoje nós vamos entender a condição dos gentios sem Deus, porque no outro tempo as pessoas não tinham essa viva esperança, porque era uma coisa difícil, era uma coisa que era particular, separada apenas para um povo específico, era o povo da aliança. Mas de repente aprove a Deus aliançar a todos quantos quiserem, a todos quanto lhe aceitarem. Ele deu uma oportunidade agora para toda a humanidade. Essa oportunidade é Jesus Cristo. Nós vamos entrar agora nos comentários dessa nossa EBD. A introdução
ela traz o assunto da seguinte questão. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E logo estudaremos cada um desses aspectos. O tópico do primeiro subsídio diz assim: chamados incircuncisão. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Ou seja, eles não tinham uma marca legal, a marca que representava a aliança e o concerto de Deus com o seu povo. O conceito diz assim, o conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis 17, do 10 ao 11, ele vai nos explicar este conceito, esta aliança. E nós vamos aqui observar o que o texto diz. Então, em Gênesis 17, o versículo 10 e 11, nós vamos ver esse pacto. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Então note que Deus está fazendo uma marca no seu povo. E por que será, né, dessa marca naquele momento na velha aliança? Porque o povo havia se corrompido de uma forma tal. Deus fez Adão, Deus fez Eva, e após fazer o homem e a mulher, Deus não os fez para caírem no pecado e saírem do propósito, mas como saíram e a terra tomou uma proporção de pecados e começou a pender apenas para isso o tempo todo, Deus ele separa um povo para si em Abraão. Separando um povo para si em Abraão, Deus faz uma marca. Nós vamos entender o motivo desta marca ao longo desta lição. Você vai perceber que essa marca ela traz um propósito. E o propósito é basicamente revelar o Deus vivo para a humanidade. Revelar e trazer à memória o pacto que Deus tem com aqueles homens. Ou seja, os judeus, particularmente naquela ocasião, eles, por esta aliança que Deus faz com Abraão, neste texto, onde Deus está aqui mudando o nome de Abraão para Abraão, neste concerto, nós percebemos que o motivo era revelar Deus para a humanidade, mas, acima de tudo, fazer que esse povo entendesse que eles eram um povo separado. Eles eram o povo que tinha que andar de contínuo diante de Deus, sem se desviar do foco, sem se desviar a sua atenção para outras coisas. Eles tinham que estar ali focados no Evangelho de nosso Senhor, que na verdade não era Evangelho, mas era a palavra, os mandamentos, era os sinais de Deus, andar no caminho de Deus. E eles tinham uma esperança que após a sua morte encontrariam a Deus, né? Descansariam e encontrariam a Deus. Então, basicamente era isso. Os demais, que não eram circuncidados das outras nações, eles não tinham nenhuma dessas esperanças. Primeiro, que eles não conheciam a Deus. Segundo, porque se desviaram muito de Deus, então acabou que perderam o relacionamento com Deus. E segundo, que eles eles não tinham essa obrigação de serem fiéis a Deus, porque a aparência é que eles não tinham sido convidados para ser. Mas, no passar do tempo, Deus vai mudar
toda esta questão. Olha o que nos diz o seguinte aqui, seguindo a lição, olha o que está dizendo a lição. O procedimento era realizado no 8º dia da vida dos nascidos em Israel. Então era um costume, Deus determinou, Deus havia determinado naquela ocasião. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros, comprados por dinheiro. Aqui em Gênesis 17 ainda, no versículo 12, nós vamos encontrar essa abertura para que eles fossem comprados. Quando completaram os 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. Então aqui já tinha uma abertura para os de fora. Deus já permitia que os que viessem de fora fossem comprados por dinheiro, eles não podiam participar simplesmente do povo de Deus. Eles tinham que carregar a marca. Então vai guardando essas coisas, porque são chaves nessa lição. Eles tinham que guardar eles tinham que carregar a marca. Não adiantava estar no meio do povo de Deus. Tinham que carregar a marca e cumprir o propósito. O propósito era da união total do seu povo. O povo de Deus tinha suas festas anuais, o povo de Deus tinha sua unidade, tinham seus costumes, tinham a sua vocação. E lembrando, o povo de Deus, acima de tudo, tinha a sua fé no único Deus verdadeiro. Eles viviam dependendo de Deus, viviam na sombra e na dependência do Altíssimo. Criam absolutamente no Senhor, o Deus Criador, o Deus vivo do universo. Eles não criam em outras coisas secundárias. Se, por exemplo, fosse o coronavírus naquela época, eles não creriam em mais nada que não fosse Deus. E eles seriam guardados por isso, porque a fé é o motivo e é a causa dos milagres serem provocados. A fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, está escrito. Então eles agradavam. Então logo, esses que vinham, mesmo sendo escravos, precisavam receber a marca e precisavam entender o proceder da vida que esses homens judeus, no caso, ou hebreus na época, eles precisavam entender o proceder da vida destas pessoas, amém? Então tinha que caminhar com essas pessoas. Fazendo assim, agradavam a Deus, mesmo sendo escravos dos judeus. Olha o que diz aqui. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, ou seja, não tem a marca. E olha o que está dizendo, e portanto excluído da aliança, excluído da aliança. Gênesis 17, 14, é muito sério isso aqui, você vai entender a seriedade desse assunto. O incircunciso, a Bíblia diz, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado do seu povo. Violou a minha lei, ou seja, arranca fora quem não tem a marca, quem não anda na minha vontade, quem não anda nos meus desígnios, quem não cumpre o objetivo da tua chamada, quem não cumpre o objetivo da tua marca, não tem legalidade para caminhar no meio do meu povo. Por quê? Por que não tem legalidade? Porque ele vai ter seus costumes mundanos, seus costumes posteriores, e vai querer introduzir. Eu não estou falando de costumes, de coisas, de simplesmente uma criação. Eles vão trazer a falta de fé, por exemplo, a crença em outros deuses, era esse o motivo. A crença em outros deuses, a crença em coisas diversas, a crença na ciência, nos astros. Então, Deus não queria esse tipo de coisa. Se você estudar e esmiuçar esse assunto, você vai entender que não trata-se apenas de uma personalidade humana, mas trata-se de costumes pagãos. Deus não queria que o seu povo te carregasse costumes pagãos, por isso o motivo da circuncisão na velha aliança. Mas na nova aliança a coisa vai complicar um pouquinho mais, porque apesar de todos serem alcançados, todos são alcançados por uma graça extraordinária, mas recebem uma semente no seu coração, que ao longo do tempo, sendo regada pela palavra, ela vai brotar. Mas ela não adianta só brotar. Ela vai brotar, mas eu, que sou a terra, preciso arrancar de mim mesmo as pedras do meu caminho. Eu preciso arrancar de mim mesmo os espinhos do meu caminho. Eu preciso arrancar de mim mesmo, ou seja, o meu ego, a minha vontade, a minha soberba, arrogância, prepotência, falta de submissão, falta de obediência. Eu preciso arrancar de mim essas coisas, para que eu possa caminhar verdadeiramente diante da aliança. Não adianta dizer que eu tenho uma aliança hoje na nova aliança. Não,
Eu tenho que ter uma nova aliança, mas eu tenho que viver a vida de Cristo, né? Até para ofertar hoje, nós temos que deixar a nossa oferta no altar e voltar a pedir o perdão. Agora, e essas pessoas que muitas vezes vêm na igreja, muitos irmãos estão na igreja, estão como esses homens, não carregam marca, estão no meio do povo, não carregam marca. Só que antigamente o povo levava a sério, e hoje as pessoas não levam a sério. Hoje as pessoas têm uma abertura, porque a pessoa, não, deixa ali o irmão. Não, Jesus é tremendo. A graça é muito mais terrível do que o tempo da lei. Mas vamos lá, que nós vamos chegar nesse assunto ali quase no final da lição, vai falar exatamente sobre essas coisas. Então, então, aquele que não tinha marca era incircunciso, era excluído do povo. A incircuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, era essa circuncisão que fazia uma grande separação entre todos. Porque, por exemplo, e os primos dos judeus, né, mais à frente os samaritanos, e assim por diante, eles eram parecidos, fisicamente parecidos, mas o seu proceder era diferenciado, e eles também, um tinha marca e o outro não tinha marca. Então nós precisamos entender essas coisas. Segundo tópico, o significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso, então nós entendemos já o conceito da circuncisão, o motivo da circuncisão, mas agora nós vamos entender o significado religioso dela. O seu significado religioso apontava para a sacrificação, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Vamos ver o que diz em Êxodo. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Quando Deus vem no Monte Sinai e diz assim para Moisés: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade. Sereis a minha propriedade. Isso é tremendo, gente. Deus está dizendo, ó, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus estava falando com Moisés, mas ele não era exatamente o Moisés que era o objetivo, mas era sim os milhões de pessoas que tinham sido livres que estavam sendo livres das mãos de Faraó. Deus queria o quê? Que o povo de Deus lembrasse que quem livrou eles de Faraó foi Deus. Não foi nada ao redor. Deus pode usar o que ele quiser ao redor, mas é Deus quem livrou e está mandando. Diga para o meu povo que se guardar a minha lei e os meus mandamentos, eles serão para mim um povo particular. Você sabe o que significa isso? É o Deus vivo, aquele que criou o universo, aquele que é maior do que o coronavírus, maior do que a morte, maior do que todas as pragas já lançadas, maior do que o comunismo, maior do que o latrocínio, maior do que a prostituição, maior do que a lascívia, maior do que a morte, maior do que os tempos e as estações. O tempo está submisso e sujeito à vontade deste Deus tão grande, que é o nosso Deus. E está dizendo, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão ser meu povo peculiar, meu povo peculiar. Além de ser povo peculiar, de todas as nações, olha o que Deus está dizendo, ainda vocês vão ser para mim um reino de sacerdotes. O que significa um reino de sacerdotes? Significa que vocês terão poder, vocês terão autonomia, vocês terão autoridade, vocês serão um povo diferenciado. As pessoas olharão e verão vocês e falarão, meu Deus, Deus é com este povo, Deus é com esta mulher, Deus é com este homem. Mas o problema das pessoas é que elas querem, e até tem uns que afirmam ser este povo, mas no fim das contas, o que está acontecendo? No fim das contas, são rebeldes, brigões, contendeiros. Eles não querem participar, escolhem uma panelinha e participa da panelinha. Lembre que no meio desse povo estava Corá, Datã e Abirão, tinham marca, eram circuncidados. Junto com eles mais uma multidão. Foram contra a lei de Moisés.
O que é a lei de Moisés? É a lei de Deus. Moisés era um homem separado e santo. E Moisés não tinha esse negocinho não de ficar jogando para lá e para cá, não. Moisés era um homem sério. Moisés era um homem sério. Moisés era um homem que tinha uma palavra. Não voltava com a sua palavra o tempo todo, não, era mentiroso. E aí, esse povo contende contra um homem nesse gabarito, com marca ou sem marca. No fim das contas, a desobediência leva o homem ao inferno. E aqui, esse povo foi lançado fora, os desobedientes. Recebem a promessa e lá na frente vão ser lançados fora, lá em Números você vai ver isso. Então você percebe que não adianta Deus fazer uma tamanha promessa. A pessoa precisa se posicionar para receber tal. Não adianta ter um grande Deus ou bater no peito dizendo, eu já sou crente. Não, eu já sou isso, eu já sou aquilo, né? Não adianta criar essa expectativa se não andar pelo caminho dela, em união, em unidade e assim por diante. Então, o significado religioso aqui, acima de tudo, quer nos apontar uma promessa de sermos um povo peculiar, um povo separado para Deus, um povo escolhido para ser uma nação de sacerdócio, uma nação que libera a palavra para o mundo, uma nação que libera a palavra contra o coronavírus, uma nação que impõe as mãos sobre os enfermos e os cura. Na velha aliança representava isso. Era um povo que era tão extraordinário que Deus mandava coluna de fogo durante a noite para os aquecer, enquanto os demais não tinham isso. Porque, mas Deus é tirano? Não. É porque o povo desobedeceu, o povo quis seguir seus caminhos. Os caminhos do seu coração, negou a Deus. Mas em Abraão, Deus fez bendita as famílias da terra, todos os que creem. Claro que isso era uma promessa já apontando para o futuro, já após Jesus, já uma promessa messiânica. Mas o povo em si, dos judeus, recebeu uma condição. Me adorem e eu faço a diferença na vida de vocês. Por amor, por amor. Então, o povo adorou a Deus. Então, aqui em Êxodo nós clareou a nossa mente para entender que nós somos um povo peculiar, nós somos uma nação de sacerdotes. Como a corrupção e as práticas idólatras, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então eles precisavam passar por esse trato para que eles pudessem ser separados de toda essa imoralidade. Em Jeremias 5:7, Oséias 4:14 e Gálatas 5:19, nós vamos entender acerca deste objetivo, onde Deus está apontando para esse declínio moral e ético do mundo, do homem no mundo. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo com os incircuncisos. Atos 11:3. Nós vamos ver isso aqui, no Novo Testamento. Atos 11:3. Pastor, eu posso andar com qualquer pessoa? Pode. Pastor, e se essas pessoas fazem mal para o povo de Deus? Não pode. Pastor, mas e se essas pessoas, elas me trazem alegria mais do que os meus irmãos da igreja? Como assim? Como que essas pessoas podem trazer mais alegria que os irmãos da igreja? A não ser que os seus irmãos da igreja também não tenham marca. Aí é diferente, porque tem pessoas infiltradas na igreja, tem pessoas que estão lá há 20 anos, 10 anos, 15 anos, 40 anos e nunca terão marca, só estão ali no meio do povo. Aí esses serão sempre aqueles que Paulo vai pregar contra eles em Efésios, dizendo: olha, não vos embriagueis contra o vinho em que há contenda, trazendo entre vós facções, divisões, contendas, porfias, é leva e traz, é fofoqueiro, tenta destruir ministérios. Esse tipo de gente não tem a marca. Isso eu afirmo pela Bíblia, não tem a marca. Entendeu? Eles têm um espírito de competição entre eles. Deviam de ser tremendos empresários. Mas olha só, Atos capítulo 11, versículo de número 3, que diz assim: dizendo, entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Pedro, porém, começou a contar-lhes ordenadamente, dizendo, estava eu orando na cidade de Jope. Ou seja, aqui existe uma
uma controvérsia, porque Pedro, a partir do Novo Testamento, começa a comer com os incircuncisos, por isso que provoca ali um hecatombe na mente das pessoas. Eles ficam, nossa, como que pode Pedro, sendo judeu, e comer na mesa de incircuncisos? Só que nesse caso, trata-se de evangelização. Trata-se de já um novo procedimento. Eu não quero entrar ainda nesse mérito do novo proceder, mas sim do susto que o povo recebe quando Pedro come com os incircuncisos. Por quê? Porque o povo sabia que a aliança do Velho Testamento era esse procedimento cirúrgico, marcando no prepúcio do órgão masculino, marcando para que ele fosse um povo separado, né, de toda a imoralidade, de tudo mais, fosse a marca de Deus na terra. Logo, eles se assustam quando Pedro se assenta com os incircuncisos. Mas aqui é um outro mérito, e depois eu posso voltar e trazer algo assim para os irmãos. Mas é algo tão sério que os servos de Deus do Velho Testamento, e até o momento inicial ali do Novo Testamento, eles levavam muito a sério. Só que isso tinha que ser levado a sério de um caráter religioso verdadeiro, e não de um caráter religioso mundano, que é o que nós estamos vendo por aí. Porque isso se transformou em uma religião fracassada, porque a religião, ela é extraordinária. Eu sou religioso, eu preciso ser religioso, mas eu preciso ser um religioso cristão verdadeiro, que aplica o evangelho para as pessoas. Agora, eu não posso ser um religioso que compete, que enfrenta, que provoca os irmãos, que traz mal para a congregação. Este tipo de proceder é uma religião fracassada e demoníaca, que está muitas vezes implantada em nosso meio, infelizmente. Então, é algo muito sério. Os irmãos precisam entender isso aqui. Então, nós não podemos nos contaminar com incircuncisos, e vocês vão entender o motivo. No tópico 3, a circuncisão do coração. Aqui já está fazendo a introdução para a nova aliança. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. O apóstolo, quando está falando para os Efésios, ele está explicando esse assunto. E ele está dizendo aqui, ó, o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico, é o que eu acabei de entrar, se tornou um fracasso. Era apenas físico e realizado por mãos humanas. Lembrando que era a vontade de Deus, era um tratar de Deus. Mas você vai observar que Deus ele vai vendo o declínio moral desse povo, mesmo tendo uma marca, esse povo passou a declinar moralmente. Passou a ser soberbo e dizer, eu sou crente, vamos falar assim na nossa linguagem de hoje. Eu sou crente, eu sou o super crente, eu sou tal, eu sou o cara, eu sou o 01, eu sou o 001, eu sou o 004, eu sou o 003 da congregação. Eu vi, por exemplo, aqui no Jardim Simos, eu vi construir a igreja. O outro vai dizer lá em outro bairro, eu vi construir essa aqui, eu vi construir isso aqui, de outra igreja. Não, porque eu ajudei, eu comprei essa janela. Grande coisa, grande coisa. Isso não é fruto. Isso não é fruto, isso não é nada. O que importa é ser cristão até o fim. Ser verdadeiramente servo, não ser soberbo. E aqui ele está dizendo que as pessoas tornaram-se isto. É o que ele está apontando. Está apontando que as pessoas acabaram se desviando do propósito, do objetivo inicial deste objetivo que era a santificação. E olha só o que eles estão fazendo. Então agora só tornou um ato realizado por mãos humanas. Né? Ali você vê em Efésios 2, 11 a partir do versículo. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior. A que é do coração, lembrando de fora para dentro. A cirurgia foi feita dentro por quem estava fora, ou seja, para Deus entrar. Aqui está pedindo, aqui tá apontando para quê? Trata-se de uma operação externa na carne, né? Realizada pelos homens. Mas aqui foi feita no interior. Ou seja, Deus faz uma cirurgia no coração e deixa uma cicatriz. Qual é a cicatriz? As marcas do evangelho,
as marcas das pisaduras de Jesus, ele coloca a sua identidade no homem que aceita. Olha, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Vamos observar o que Romanos, no capítulo 2, versículo 29, está nos dizendo. Antes, olha o que está dizendo aqui. Antes o judeu é o que é o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí você leu aqui comigo, não na letra, já pensou aí, porque a tua cabeça já foi implantada. Muitas pessoas ficam falando assim, as muitas letras, elas matam. Ele está falando da lei humana. Ele está falando de leis legisladas na humanidade. Ele está contrariando, dizendo praticamente que nós não temos que carregar as marcas mundanas, as marcas do mundo, nem as palavras ditas no mundo, mas nós temos que carregar a marca do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quiser, pode dar glória a Deus onde você estiver, porque carregamos a marca de um Deus vivo, o DNA de um Criador, o DNA de um arquiteto por excelência, o DNA de quem, antes de existir a faculdade mais conceituada do planeta, antes de existir USP, antes de existir governos, antes de existir domínios sobre a Terra, antes de existir o Oxford, as faculdades de Harvard, antes de existir Estados Unidos, Brasil, antes de existir Israel, Deus existe. E antes de Deus ser, nada se fez. Deus logo se fez a si e criou todas as coisas. Na verdade, Deus não tem nem princípio de dias, ele nunca foi criado. Logo, esta marca está dentro do nosso ser e tem que ter fé para receber isso aqui, meu irmão. Tem que ter fé para crer. Os naturais, eles vão falar assim, tem crente na igreja que é natural, porque não conhece o Espírito Santo. Talvez falou em língua. E daí? Falar em língua, ser batizado por ele não significa conhecê-lo. Conhecer o Espírito Santo é mais. Tem alguém que sabe matemática, mas não resolve um cálculo. É a mesma coisa. Logo aqui o Espírito Santo, quem conhece o Espírito Santo, às vezes pode ser uma pessoa muito leiga, mas ela conhece o Espírito Santo, ela tem tanta fé, que se ela chegar hoje diante de 10 pessoas que têm coronavírus, vai impor as mãos e vai falar, levanta e anda que eu estou mandando em nome de Jesus e vai acontecer. E vai acontecer. Então, irmãos, eu quero aqui abrir um parêntese para dizer para os irmãos, morte seja repreendida em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Todo demônio seja repreendido contra a tua vida. Não adianta depois que abrir a igreja nós voltarmos cheios de fé, tem que ter fé agora. No caos, não só para não pegar o coronavírus, mas para determinar contra ele, que ele seja queimado, retirado da vida dos nossos irmãos, da vida das nossas famílias, da vida dos nossos amigos. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Se eu voltar atrás com a minha fé, eu não sou digno de entrar no reino de Deus. Eu preciso crer até o fim no Senhor Jesus Cristo, porque não adianta eu pregar tudo isso aqui se eu não acreditar de verdade. Então eu sou um incircunciso. Então eu preciso ter a marca. Eu preciso ter a marca. Fecha parêntese. Esse povo recebeu uma palavra. Vocês não estão sob jugo terreno. Vocês têm o jugo suave do Senhor. Está mudando a coisa. Ele está dizendo, agora vamos acalmar esse negócio só de religiosidade carnal e vamos ser religiosos verdadeiramente em Cristo. Vamos seguir a religião de Jesus, os passos de Jesus. Vamos seguir a fé do Senhor Jesus. Amém? Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão e nem a incircuncisão, ou seja, carnal, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6, versículo 15. E nós vamos ver o que está dizendo lá em Gálatas. Em Gálatas 6, versículo 15, né? Se você quiser, você vai acompanhar depois aí na sua Bíblia, Gálatas
6, versículo 15, que está depois de 2 Coríntios. O texto diz assim: em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Olha que coisa linda. Então, ser uma nova criatura. E olha o que está dizendo mais. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Vocês já são Israel de Deus agora, hein? Então vai ter que andar com as marcas dele. Cadê a marca dele aí? Tem coluna de fogo aí? Tem Deus que abre mar aí? Tem Deus que faz milagre ainda aí? Tem Jesus que abre olhos aos cegos aí? Então, tem que andar com essas marcas. Finalmente, ninguém me perturbe, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Então, é isso que ele está querendo expor aqui nessa carta aos Gálatas. Fazer o bem a todos, mas ele está explicando de fato o que é a circuncisão a partir de Jesus, porque agora Jesus não quer mais que as pessoas façam um ato cirúrgico apenas, uma marca na sua pele. Não adianta ter uma marca na pele, meu amado, não adianta ter uma marca no corpo, não adianta. O que temos que ter é vida nova, aliança, aliança verdadeira. Temos que ser verdadeiros, temos que poder ligar para os nossos irmãos e os irmãos nos atenderem imediatamente e falarem assim: a paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Ô meu amado, que pregação é aquela? Ô meu amado, que oração é aquela? Ô meu amado, que devocional foi aquele? Ô meu amado, que culto foi aquele? Entendeu? Se unir de verdade às marcas do evangelho. O povo precisa trazer a memória, senão não são circuncidados no coração, não são. Não são. Isso eu atesto pelo Evangelho. Não são nova criatura. E se a palavra está te confrontando, dá glória, porque é melhor ser confrontado pela palavra e ser curado por ela, do que ficar andando segundo o que eu acredito, uma filosofia de vida, porque isso aí não regula nada. Isso aí só te leva ao fracasso, né? O quarto tópico aqui é a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Gálatas 5, do 2 ao 3. Vamos ver aqui o que está escrito. Já está aqui em Gálatas mesmo. 5, versículos 2 e 3. Aqui Paulo está no tópico, na carta aos Gálatas, dizendo sobre a liberdade em Cristo. E olha o que está dizendo aqui, versículos 2 e 3 de Gálatas 5. Escutai. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Olha só o que ele está dizendo. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificardes pela... separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Olha o que ele está dizendo. A fé que opera pelo amor. Então, irmão, se você não tiver fé, comece a buscar ela hoje, porque é necessário tê-la para receber a marca de Jesus e permanecer no teu coração. Essa marca pode sair, pastor? Essa marca não habita em templo sujo. Ela precisa permanecer na tua vida, limpando você. Você tem que aceitar ser instruído. Por exemplo, nós que fazemos teologia, né, pela misericórdia do Senhor Jesus, alcançamos o bacharelado. Aí, o nível de conhecimento é acima de quem fez apenas o básico. Aí quem fez o básico, ele já tem uma crença diferente de quando ele não tinha o básico em teologia. Porque aí abriu-se os olhos dele e amplificou o seu campo de visão acerca do que está escrito. Mas, quando ele faz o médio ou o bacharelado, ele percebe que amplia mais. E quem faz o mestrado e o doutorado ainda, muito mais. Então as pessoas passam a perceber que o campo de visão cresce
com conhecimento. É a mesma coisa para ser um motorista. O cara tira a carteira de carro e moto, mas habilitação, a CNH A e B, não dirige um caminhão. Aí ele vai lá e tira a C ou a D. Amplia já o seu campo de direção. Aí de repente ele já tira a E e já faz cursos e já faz várias coisas. Ele amplia ainda mais os seus conhecimentos acerca da direção. A mesma coisa para um piloto de avião. Ele começa na carreira pilotando alguns pequenos aviõezinhos. De repente ele começa para alguns passageiros, alguns jatinhos. De repente ele está pilotando um Boeing, mas ele está buscando conhecimento, estudando para crescer naquelas coisas. Melhor ninguém é do que ninguém, mas conhecimento é uma coisa que te amplia a mente. E quando se trata das coisas de Deus, amplia muito mais. Porque o conhecimento na palavra do Senhor Jesus Cristo, para os que estudam a palavra constantemente, não só quando vão pregar, mas constantemente, você percebe que as suas palavras são diferenciadas, porque o seu campo de visão é muito maior. Então traz muito mais profundidade. Por isso nós não trazemos apenas uma lição, nós estamos falando com muita certeza do assunto. O que Paulo está dizendo é isso. Ele está mostrando que não adianta nem ter pouco e nem ter muito, se tudo isso for apenas religiosidade barata que o mundo te oferece, ser um gospelzinho. Lembrando que estava passando o jornal outro dia aqui em casa, minha família assistindo na CNN. Amados, você sabe o que esse jornal chamou nossa igreja no dia de ontem? Esses povos gospel, vocês estão vendo? O que esses louvorzinhos estão trazendo para a nossa igreja? Uma marca. Esse povozinho gospel. Eu não sou esse povo. Eu sou um cristão protestante, eu sou um evangélico. Eu protesto a minha fé contra todo tipo de doutrina falsa. Contra todo tipo de vã doutrina. Eu sou posicionado contra o mundo e seu fracasso, seu declínio moral. Logo, algumas pessoas vão ver isso aí e vão falar assim, não, é só uma maneira de expressão. Falta do Espírito Santo, né? Na vida destes. Mas, Paulo está revelando nesse texto em Gálatas 5, do 2 em diante, ali que eu li um pouquinho mais, sobre a nova aliança e que ele não precisa ser marcado na carne. Apesar dele já o ser, mas ele não precisa ser marcado na carne. Ele estava ensinando as pessoas que não precisavam da marca, porque os gentios estavam se convertendo. Gentios somos como nós, povos sem marca, separados dos judeus. Então, nós somos convidados pela fé, pela graça do Senhor Jesus, fomos enxertados nessa promessa e alcançados por ela. Então, agora nós começamos a ter o quê? Uma ordenança. Só que para a gente ser enxertado e para os judeus aceitarem na época, nós precisávamos também, os machos, serem tratados com o mesmo trato dos gentios, dos judeus. Qual era? O prepúcio, né, no órgão masculino tinha que ser cortado. Né? Como nós já chegamos adultos, tinha que ser na época que chegamos. Então, para isso não proceder mais, Paulo estava dizendo que isso se tornou apenas uma coisa humana e já não era mais um ato de amor a Deus. Então, Paulo estava dizendo, chega disso, se Jesus alcançou, está alcançado. Depende de você agora andar com a marca de Cristo, levando sobre o teu corpo as marcas do Evangelho de Jesus. É isso que Paulo estava dizendo. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão. Provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, lá em Atos 15, versículos 1, 2, 5 e 6. Você vai ver isso aqui, vai ter um debate. Paulo e Barnabé vão ter que subir para Jerusalém, de Antioquia para Jerusalém, para poder passar pelo primeiro concílio da igreja, a primeira convenção, aonde eles vão decidir alguns assuntos, e quando eles vão decidir esses assuntos, Paulo explica, Pedro então toma a palavra e fala bem assim, olha, quando eu me converti foi assim, assim, e o Evangelho, se o Espírito Santo escolheu estes homens e os marcou, estão marcados e ponto final. O que importa é que vocês andem numa nova vida agora. Então, já que não precisam marcar o prepúcio, não precisam ser circuncidados como um judeu na carne,
mas precisa carregar verdadeiras marcas de Jesus. E quais são as verdadeiras marcas de Jesus? As ações, o novo caráter, a unidade entre os irmãos, não esse distanciamento, mas a unidade entre os irmãos, a verdadeira fé. Chega de mentira, chega de ficar leva e traz, chega de falar para um uma coisa e levar para o outro e provocar as contendas, chega de guerras, chega dessa palhaçada. Paulo disse isso, Pedro, aliás, se levanta no primeiro concílio, porque ele era o apóstolo, líder da igreja, e ele se levanta e diz, acabou, não precisa ter a circuncisão, mas tem que acabar abandonar essas práticas e viver como a gente, num proceder novo, numa nova vida com Cristo. Tem que carregar o que Jesus tinha, meu irmão. A marca de Jesus. Tem que lutar para isso. Olha o que ele está dizendo aqui mais a revista. A deliberação dos apóstolos, isso tudo que eu falei aqui, está escrito com outras palavras, mas resumidamente, em Atos capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Mas você lê a carta toda de Atos, que você, essa carta não, você lê este ato todo do primeiro concílio e você perceberá que de fato é o que aconteceu. Vai ter que ter uma nova vida. E para ter uma nova vida tem que ter marca. Tem que ter as marcas e transmitir essas marcas. Ó, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, em Atos ainda capítulo 15, versículo 28 e 29, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Ou seja, eu faço, eu sou, é a minha maneira de viver. Não, vai ter que passar pela escolinha de Jesus e ser uma nova criatura. Não é fácil mesmo, meu irmão. Todo dia a gente tem que matar essas coisas de nós. Todo dia a gente tem que amputar alguma coisa da nossa vida. Todo dia a gente tem que tomar decisões terríveis. Todo dia a gente tem que se privar de coisas que os comuns vivem. Todo dia a gente tem que abrir mão de coisas que os comuns estão fazendo. Mas no fim das contas, eles não têm a vida eterna em Cristo. Mas nós, que aparentemente tivemos que abrir mão de tanto, temos uma viva esperança e nós já vamos entrar nela. A síntese desse tópico é, os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Então os incircuncisos estavam excluídos. Ainda estão aqueles que não andam de verdade em Cristo. Amém? A segunda síntese é estranhos ao concerto da promessa. Então agora eles eram estranhos também. Nós vamos entrar nesse mérito. Ó, nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, dos irmãos. E desculpem, estranhos ao concerto da promessa, lá em Efésios 2:12. Uma vida sem Cristo, o primeiro tópico dessa segunda síntese diz assim: uma vida sem Cristo, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação que está lá em João capítulo 4, versículo 22. E vai nos dizer o seguinte, João 4, versículo 22, diz assim: vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que ele estava dizendo ali? Ele estava dizendo que os demais adoram qualquer coisa. Vocês adoram, vocês nem sabem quem é Deus. Vocês adoram aí idolatrias, adoram imagens, adoram bezerros, adoram coisas da natureza, adoram a si mesmos, um exemplo, né? Mas vocês nem sabem quem é Deus de verdade. Nós servimos a Deus, nós estamos aqui, ó, o que ele está dizendo aqui? Pois a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque eles tinham a lei de Deus sobre eles. Eles tinham a vontade, os mandamentos de Deus. Eles carregavam as marcas de Deus.
Claro que isso significa os que verdadeiramente andavam em Deus, na presença de Deus e amando a Deus. Porque, como eu já disse e volto a repetir, tinha muita gente inserida no meio, circuncidada, mas Deus não as considerava marcadas, porque eram rebeldes, eram todo tipo de pessoa infiltrada. Então, esses infiltrados vivem só nessa terra, aqui no meio do povo de Deus. Depois, no porvir, tem a condenação junto com Satanás e os seus demônios. Olha o que está dizendo. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca dele e de sua obra, em Hebreus 8, do 8 ao 10. Vamos ver o que o escritor aos Hebreus nos fala neste texto tão rico, neste assunto tão maravilhoso e tão extraordinário. Aí, povo de Deus, Hebreus está na Bíblia aqui? Graças a Deus. Hebreus, capítulo 8, versículo 8 ao 10. Olha o que diz lá. Mas eu vou ler o 7 também, que eu já separei. Eu já li todos esses textos para poder preparar a aula. Olha o que está dizendo aqui. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca teria se buscado lugar para a segunda. Ou seja, Deus viu que o povo não valorizou, então ele teve que fazer alguma coisa, né? Diferente. Então ele refaz uma aliança. Para você entender o motivo da abolição, o motivo de não dar sequência a esse projeto da circuncisão por ato cirúrgico por mãos humanas. Então, Deus, ele vai mostrar o motivo pelo qual ele revoga isso aí. Deus, porém, repreende-os, dizendo: virão dias, diz o Senhor, porque o povo não aceitou, não andou segundo a vontade de Deus. Virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que coisa linda, né? Então você vê que tem uma nova aliança e Deus está dizendo: agora eu vou ser o Deus desse povo aí, porque que nem eu era o Deus deles. Só que eu vou ser o Deus desse povo aí também. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, né? Então eles não tinham os privilégios. Você vai entender quais são. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Em Gênesis 17, 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Em Mateus 22, 32, nós temos uma referência acerca desta promessa. Olha o que de fato era sobre estes três. Mateus 22 e 32. Mateus 22, 32. Que diz assim: eu sou o Deus de Abraão. Deus não é Deus de... Ou seja, mesmo, ele estava dizendo que eles estavam mortos humanamente, mas estavam vivos nele. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com eles. Então isso assustava-os demais. Como assim vida eterna em Deus? Como assim? Né? E para nós não tem? Não? Então por isso que nós rejeitamos esse Deus. Então eles, em vez de aceitar a Deus, eles negavam a Deus por coisas tão tremendas. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Em Gálatas 3:29. Bom, seguindo o terceiro tópico aqui desse segunda síntese, diz assim: alienados aos
pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos de Deus, que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Então, um ponto assim, Deus tolera o tempo da ignorância, nós sabemos disso. Então, aqui, os que estavam muito afastados de Deus, que não tinham proximidade com o povo de Deus, porque eles precisavam realmente se separar. Naquele tempo não tinha um evangelismo, não tinha uma aplicação de evangelho. Então, eles eram um povo separado e o povo via os sinais de Deus sobre eles e o povo decidia se cria nesse Deus ou não. Agora agora teve um alcance maravilhoso que é Deus levantou pastores itinerantes, evangelistas, como nós o somos. Deus levantou missionários, pastores de igreja, para que enquanto os missionários, os pastores evangelistas, os evangelistas também pessoais da igreja vão lá e evangelizam nas ruas e trazem o povo, o pastor apacenta um povo que foi alcançado pelo evangelho, de fora para dentro. Receberam a palavra e se achegaram a Deus. Entendeu? Então, agora tem uma proximidade diferenciada e uma vantagem em relação a se crer. Mas naquela época não tinha. E Paulo estava mostrando essa desvantagem para aquela época, né? No outro tempo. Então, e eles nem não entendiam que esse pacto eles giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, que está lá em Atos do 13, do 32 ao 37. Ó, dentre eles, o pacto abrâmico, em Gênesis 12, 1 ao 3, o pacto mosaico, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, e o pacto davídico, segundo Samuel 7, 13 e 16. Ambos os três pactos são todos a uma promessa de alcance total para as nações que quiserem serem, porque a promessa está feita. Então, o abrâmico, o pacto abraâmico diz em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, receba isso é muito forte, meus amados. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa extraordinária. Que pacto glorioso que Deus fez aqui com Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Logo, essa promessa se estende, ele está dizendo assim, que quem te abençoar, meu irmão, você que está assistindo essa live agora e vai assistir, a hora que você assistir, Deus está dizendo para você que em ti serão benditas todas as nações da terra, a tua casa, a tua família, tudo ao teu redor. Quem receber você, recebe a Deus. Mas ele está dizendo, seja realmente circuncidado no coração, seja a minha marca nessa terra. Mostre o meu pacto, o meu conserto para essa geração. Mostre que ser crente é ser unido com os irmãos. Mostre que ser crente não é causar guerra na igreja. Mostre que ser crente é ser prudente, é não aceitar o que o mundo está dizendo, é não aceitar o que o mundo está ditando, é não aceitar que a igreja fique fechada mais, dobrar o joelho e falar: Deus, se ponha de pé, porque a igreja é o hospital de Jesus, é o maior hospital. Na igreja há operações sem bisturi humanos, há simplesmente operações por bisturis espirituais, ou seja, Deus envia, dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Ele é poderoso para fazer, Deus não mudou, tem que mostrar esse pacto, ou então Deus não é o mesmo para nós não consideramos ele o mesmo. Esse é o pacto abrâmico. Em ti serão benditas todas as nações. Mas aí vai ter o pacto mosaico, que aí todo mundo fica pregando ele, ditando ele, e na verdade nem está entendendo nada. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, vai dizer assim, receba, isso aqui é tremendo. Receba esse conserto de Deus na sua vida. Ó. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso aqui é para espiritual, carnal, não vai nem chegar a teu raciocínio, vai até questionar, não concorda. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Pacto mosaico. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo.
Está alcançando tudo, meu irmão. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o fruto e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados, ó glória, na tua presença, os inimigos que se levantarem contra ti, de carabassúria receba. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. Você vai ver eles fugindo. O Senhor mandará que a bênção estejam contigo nos celeiros, receba em nome do Senhor Jesus, nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. Quer empreender? Empreenda, o Senhor é contigo, em nome do Senhor Jesus. Mas é crise, pastor. E daí, Deus mandou Elias na casa de uma viúva, e na casa da viúva, essa mulher prosperou no tempo da crise. Enquanto não houver chuva sobre a terra, nunca vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na botija. Vai ter para emprestar, meu irmão. É a palavra, é a palavra. Isso é para quem tem fé. Os demais vão perder tudo mesmo. Mas quem tem fé vai ser cheio do Espírito Santo. Receba aí. O teu empreendimento, o empreendimento da tua mão, bendito seja o empreendimento da tua mão, ó. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá. Você está na terra aí? Está abençoado. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado. Povo santo, sacerdócio de Deus, olha aí, ó. Como tem jurado, ó. Contanto, agora começou a entrar aqui para arder um pouquinho, já começou a se obedecer, mas agora começou a entrar, porque Deus não tem pacto com pessoas negligentes. Contanto que guardares os seus mandamentos e andes nos seus caminhos. Todos os povos, contanto que você guarde os mandamentos e ande nos seus caminhos. Ó, aí todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens, o Senhor te dará abundância de bens, contanto, eu vou voltar lá e vou dizer, contanto, que o quê? Que você obedeça aos mandamentos do Senhor. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, até o fruto do teu ventre, hein? Filhos, no fruto dos teus animais, nos ventres dos teus animais também, no fruto do teu solo, as sementeiras que você plantou de fora para dentro da terra, elas brotarão a semente que você plantou e regou e prosperarão. Olha o que ele está dizendo mais aqui. O fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Deus está te dando vitória, meu irmão. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar a chuva. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva. Ou seja, Deus está assistindo no seu trono e está dizendo, eu vou abençoar porque eu quero abençoar. Abençoar toda a obra de suas mãos. O Senhor abrirá o seu bom tesouro para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, ou seja, tua fé vai alcançar as nações, tua prosperidade, mas não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Vou te falar uma coisa, tem muita gente que vive fazendo alguma coisa para alguém e fica batendo no peito, tem porque eu fiz. Fui eu que ajudei a ter, eu que dei aquela oferta para aquele irmão, eu que dei aquela cesta básica. Você não deu nada, você é um pobre, cego, miserável e nu, sem a presença de Deus. Então toma cuidado com essas coisas. Deus está dizendo, você vai dar, vai ter para emprestar e nem vai pedir emprestado. Você não tem que ser fiador das pessoas, você precisa realmente ser um abençoador, porque é Deus quem dá a chuva para você. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno, os mandamentos de Jesus, para os guardar e cumprir. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servires. E ele termina seguindo outros deuses, porque conceitos, eu acredito assim, não, filosofia, ponto de vista, esquece toda essa praga. Segue a Bíblia, porque a Bíblia não é só versículos isolados. Leia os contextos e cresça. Isso aqui é uma escola bíblica. Eu tenho que falar isso aqui, não adianta só falar lição. É um ensino, e eu estou partindo para a conclusão aqui já no final. Então nós precisamos compreender
compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, essa o pacto mosaico, um monte de se obedecer, se obedecer, se obedecer. Então, vai ter muita vitória. E segundo Samuel, para encerrar esse tópico aqui, ele vai nos dizer muito acerca do pacto davídico, que era o pacto que esse povo não tinha. Os que não tinham a marca não tinham este pacto. Que é 2 Samuel 7, do 13 ao 16, que diz assim: Este edificará uma casa ao meu nome e estabelecerei o meu trono, o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, por pai, por pai. Agora já é Deus por pai. E ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, eu o castigarei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Porque Deus já sabia que Salomão pecaria e cairia, e Deus falou: vou castigar ele com vara e vou ensinar ele. Mas olha, a minha benignidade, porém, não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Ou seja, tirei teus inimigos diante de você, mas ele eu vou poupar, eu vou corrigi-lo e vou ensiná-lo. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de mim, o teu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, Deus está fazendo um pacto eterno, não só terreno, eterno. Deus está sendo pai. Deus está dizendo: eu vou consertar, eu vou ser pai. Então esses 3 pactos: sai da tua terra e seja o meu povo particular. Eu vou te abençoar sobre todas as nações, você vai ser o portador do milagre para todas as nações. E aqui, ó, eu vou ser pai, eu vou ser teu pai, eu vou ser teu pai. Ah, se crê, glorifica a Deus aí. Então esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os incircuncisos não sabiam disso. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino por quem? Pelo Espírito Santo e pelo poder da pregação, a loucura da pregação diariamente, o ensino metodológico da escola bíblica dominical, o ensino sistemático da Bíblia Sagrada, os cursos de teologia, enfim, os sistemas de ensino. Claro que você tem que observar as fontes, né? Cuidado com as outras linhagens, mas você observando essas coisas, você cresce, porque o Espírito Santo, através de tudo isso, é revelado para você, a palavra é revelada, e você já faz parte da promessa. Que está lá em Gálatas 3:29, esta promessa que nós agora passamos a ser herdeiros. Ó, a síntese desse tópico é: a antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Mas esses pactos, além de tudo, giravam em torno da grandeza da promessa do advento do Messias. Eles não esperavam, né? Lembrando que não é que eles não criam numa divindade. Eles apenas, é que nem você vai ver lá, os atenienses, quando Paulo prega em Atos 19, ele mostra para os asiáticos atenienses que simplesmente eles estavam crendo em Diana, isso, aquilo, Deus estava ali no Monte Olimpo e um monte de coisas, os Zeus no caso, e não, porque eles eram um povo grego, mas eles não criam verdadeiramente no Senhor Jesus. Por quê? Porque eles criam vários tipos de deuses. Lembrando que todos esses tipos de pseudo-deuses, eles às vezes, quando bem queriam, alcançavam a vida de algum homem. Mas isso era quando esses deuses aí, pseudo-deuses, estivessem de bom humor. Caso contrário, eles estavam se lixando para a raça humana. Era um lixo, era uma escória, né? Mas aí Paulo vem e apresenta o evangelho de Jesus. E o Espírito Santo os batiza, e eles são cheios do Espírito Santo e são batizados em o nome do Senhor Jesus. E a partir deste momento, eles passam a entender que Deus não está longe do homem. Deus está perto. Apesar de estar longe do homem imoral, mas Deus está aqui, ó, agora, diante de nós. Está dizendo: vai, fala comigo, filho, porque eu quero restaurar a tua sorte, eu quero mudar o seu caminho. Eu quero abençoar, eu quero ser o seu pai. Eu quero ser o Deus do concerto com você. Eu quero ser o Deus da aliança, eu quero ser o teu provedor. Mas me aceita. É isso que ele estava dizendo. Ó, e eles não, os incircuncisos não criam assim. Os gentios não criam assim. Ó, desprovidos da esperança, acima de tudo. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas escrituras o principal, isso aqui é o final já, o principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas.
Lá em Salmos 130, versículo 5, o salmista vai falar várias vezes que confia em algumas coisas, mas ele vai falar que espera no Senhor. Ele espera no Senhor, ele espera no Senhor, entendeu? Aí, ó, podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da sua parte filosófica, ou seja, da filosofia grega. Eles descartavam a possibilidade de uma vida além túmulo. Então a filosofia deles cria nisso. Aí eu vejo as pessoas falam assim, mas Jesus também era filósofo. Meu irmão, a palavra filósofo que eles estão denominando Jesus é porque Jesus trazia alguns tipos de palavras como que pensamentos. É uma expressão agradável. Que nem você vê esses pregadorzinhos, muitos coaches aí ganhando seus 5.000 nas suas agendas, aí pregando e dizendo, nem todos os coaches também são assim, mas os coaches agora gospel, né? Esses sim são gospel, não são evangélicos. Mas pastor, eles são evangélicos, são gospel, porque eles estão apenas ganhando dinheiro com o evangelho. Então eles vêm e fazem umas lições, ensinam o povo a prosperar e ganhar dinheiro, só isso. E é só graça. Ai, Deus, ele ama você do jeito que você tá tudo bem, ele tá te alcançando. Aí pregam com aquelas luzinhas atrás, choram, Jesus está alcançando. Então, faz aqueles showzinhos. Fim das contas, para você ter uma compreensão. Final das contas, eles estão apenas filosofando. Então, querem falar que Jesus era filósofo assim? De jeito nenhum. Jesus vinha e falava assim, quebrava tudo no templo, falava, parem de vender e comercializar a minha fé. Isso aqui é a casa do meu pai, aqui tem palavra de Deus. E a palavra de Deus é assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Convertam-se dos seus maus caminhos, se acheguem a Deus e ele se chegará a vós. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Estais, pois, firmes nas promessas do Senhor, até que venha aquele grande dia. Eu citei vários versículos, infundidos um no outro. Então, você precisa entender isso. Mas fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os medrosos, os fracos. Também ficarão fora. Não é só os outros, não. Os medrosos também. Então precisamos mostrar a nossa fé. Então Paulo está falando para eles, Jesus não é um filósofo assim, não. Vocês estão falando essa filosofia aí, ó. Então beleza. Então vocês não creem no além-túmulo. Então é por quê? Porque Deus está falando que tem morada. Tá. Ó, e que consequente eles pudessem, e que consequentemente pudesse ser ditosa. Ou seja, eles não queriam seguir uma regra, né? Eles não queriam seguir o caminho do Senhor. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam. Ou seja, tem muita gente que tem a proposta da fé, tem a proposta do caminho eterno, mas ignora o caminho. Ignora, porque sua vida é mais prazerosa, porque eles dão lugar somente ao maligno. Olha só. E por isso, eles não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Só que aí Deus ele vai alcançar, porque Deus é misericordioso. 1 Coríntios 9, versículo 10, nós vamos ver. Deus misericordioso ainda insistindo com o povo. Ainda bem que os coríntios, né, se não todos, mas muitos deles entenderam a palavra que Paulo falou. E aí, 1 Coríntios 9, e lá no versículo de número 10. Paulo insistindo na pregação, porque os coríntios, os gregos de Corinto davam trabalho, os gentios aí. Ou não o diz certamente nós, certo que é por nós que está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Paulo está falando dos direitos dos apóstolos, e também vai falar aqui sobre salário, que o homem, que o obreiro, ele merece receber os frutos da obra do Senhor Jesus, o verdadeiro obreiro, não os aproveitadorzinhos aí. E ele está falando da esperança, ou seja, eles foram alcançados. Ele está explicando acerca dessas coisas. Como que eu vou servir um Deus se eu não espero nele? Como que eu vou servir um Deus se eu não tenho esperança que Deus proverá a minha vida, tanto na terra como na eternidade? Eu preciso servir a Deus com esperança. É isso que Paulo está ensinando a eles, revelando para eles essa viva esperança. Então, só que ali em Corinto, os gentios aceitaram ser marcados no coração, com muita insistência de pregação. E deram trabalho, hein? O povo lá era terrível. Era um povinho, hein?
Meu Deus. Mas amém, ó. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Está lá em Hebreus, do 6, 18 ao 19, segundo Coríntios 7 ao 10. Vamos ver aqui o que está dizendo, já está aqui em primeiro, vamos ler o segundo então. Segundo Coríntios 7, 10, que diz assim: a tristeza, lembrando que eu já li todos os textos aqui, mas é que a lição é muito rica e não tem tempo. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Por isso as pessoas estão depressivas, por isso que as pessoas estão morrendo de medo do coronavírus, porque elas têm esperança no mundo, então elas ficam tristes, né? Tristes, com medo. Ai, o álcool em gel vai me curar. E, ai, meu Deus do céu, se eu chegar perto de um irmão, ai, meu Deus, se eu chegar perto da pessoa e tal. Gozado que o médico tá lá, né? Precisa chegar perto, né? Mas o crente é quem precisa impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Então nós precisamos alimentar essa fé. Irmão, vou te dar um conselho. Começa a jejuar, começa a orar, começa a ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas eu faço tudo. Então pede fé. Pede fé, porque não adianta a gente vir e pregar. Nosso pastor pregou na nossa igreja várias vezes, ele está assistindo essa live, ele pregou várias vezes dizendo assim, porventura quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra ou achará fé na terra? O coronavírus foi um sinal, meu irmão. A fé da igreja estava, ó, no lixo. Era da boca para fora. 90% dos cristãos não têm fé. Diziam que tinham. Batiam no peito. Eu estou vendo idólatras crendo nos seus ídolos, mas com mais fé. Eu estou vendo ímpios que não creem em Deus algum. Com mais, não é fé daí, né? Com mais esperança do que os cristãos, porque a fé, como eu já ensinei, ela não tem como ter fé em ídolo, não tem como ter fé em nada. A fé é um atributo exclusivo para o único Deus verdadeiro. Mas o paganismo espalhou como que a gente pudesse ter fé em qualquer coisa. Mentira. A fé é um atributo somente para Deus. Não tem como ter fé em mais nada a não ser Deus. Então, logo, você percebe isso. Muitas pessoas estão crendo mais, apesar de crer em coisas que não vão lhe dar fruto, do que muitos cristãos. Que tristeza. Então vamos voltar a ter fé. Segundo Coríntios está dizendo isso aqui, ó. Quem está esperando no mundo vai ficar triste e a morte vai operar sobre a vida dele, ó. Mas a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação. Salvação. E para os demais, a tristeza opera para a morte. Está triste por conta de algum acontecimento em nome do Senhor, que você está defendendo o Evangelho e tudo mais? Permanece. Permanece porque você será salvo. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas, né? Ó, por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Triste, né? Tem cristãos ausentes de Deus. E para encerrar o segundo tópico o segundo tópico aqui deste último subsídio, ele está dizendo assim: sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, como eu já citei. Lá em 1 Coríntios 8, 14, você vai ter esse atestado por Paulo. 1 Coríntios 8, 14... 8? 1 Coríntios 8... versículo 4, porque só tem até o 13 aqui. Quanto ao que comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Ou seja, ele estava falando para os coríntios ali, doutrinando aquela igreja, dizendo, vocês estão crendo nesses ídolos aí, né? Sacrificam para eles. Ou seja, ele está explicando que eles creem em alguma coisa. Tem uma necessidade interior no homem de crer que existe um Deus, existe alguém que os criou, que rege o universo e tudo mais. Só que o homem sem Deus só crê assim, mas o homem com Deus recebe Deus. Eu escrevi no meu livro Adão e Deus acerca de 3 vazios que habitam no ser. O primeiro vazio, a primeira ausência é o vazio de pai e mãe. Todo mundo tem a necessidade de ter um pai e uma mãe. O segundo vazio é de se relacionar com as pessoas e até mesmo um relacionamento conjugal. Só que esse relacionamento pode ser substituído por diversas pessoas, porque são apenas físicos, mas são necessidades. Mas existe um terceiro e muito mais importante vazio, está lá no meu livro Adão e Deus,
E eu disse lá, isso baseado em muitos psicólogos que já atestaram estes vazios no ser humano, né? Ou seja, o terceiro e o mais grandioso vazio é o vazio do tamanho de Deus. E somente Deus pode preenchê-lo. Por isso as pessoas estão se viciando para preencher esse vazio. Estão se drogando, estão se prostituindo, estão brigando, estão contendendo, estão querendo se aparecer. Por quê? Porque elas querem preencher esse vazio que se tornou ego, que se torna soberba, se torna pecado, se torna coisas terríveis. Mas, na verdade, se elas entenderem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12, elas vão entender que esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Esse povo não conhecia isso. Então, mas sabia que tinha alguém assim por dizer. Só não criam no nosso Deus, e Paulo mostra esse Deus para eles. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel em Êxodo 19, do versículos 1 ao 16. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, entretanto, e infeliz. Esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, ou seja, de fora para dentro. Deus os alcançou, Deus nos alcançou. João 17 e 3, o último texto que eu lerei para os irmãos, e então chegamos à conclusão. João 17 e o verso de número 3, para a honra e a glória do nome de Jesus. Aqui nesse texto é extraordinário, porque Jesus está para ser preso e morto, né, lá na cruz do Calvário. E então agora o Senhor, ele faz uma oração por si mesmo, e no versículo 3 ele diz: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que é o sacrifício, a quem enviaste. Olha que coisa extraordinária. Então, ele alcançou para mostrar o único Deus verdadeiro e para que, de fato, as pessoas recebam Jesus nas suas vidas e sejam cheias do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Jesus, e sejam totalmente transbordadas de esperança, de graça, sejam alcançadas por essa maravilhosa graça e transportem esta graça para os demais. E a síntese desse tópico, chegando ao fim, ela diz: a antiga condição dos gentios era lamentável e desprovidas de esperança, e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Então era uma ruína moral e espiritual que os gentios estavam caminhando, a sua vida era um completo fracasso, eles eram desprovidos dessa esperança da vida eterna. Mas hoje nós não precisamos marcar mais o prepúcio por um ato cirúrgico de mão de homens, mas nós somos alcançados pela loucura do evangelho, da pregação da palavra, que nos confronta sim, que nos ensina, nos direciona, mas por esta palavra somos operados no coração, na mente, na nossa alma, no nosso conceito, no nosso intelectual. Deus muda a nossa maneira de viver. Deus muda os conceitos de coisas mundanas para conceitos espirituais. Deus nos revela os desígnios eternos de sua majestade. Deus nos revela um céu de glória, como está profetizado e revelado, aliás, né, ali por João no Apocalipse, João Evangelista. Então nós recebemos essa viva esperança. Então, por isso, meu irmão, é motivo de dar glória a Deus. Andar neste caminho, transmitindo essa nova vida, revelando essa nova vida. Como a lição passada mostrou, eu não preciso produzir bons frutos para ser salvo, mas se eu fui salvo e alcançado por essa graça, eu tenho que transmitir bons frutos como resultado. Logo, eu preciso ter paz, ter comunhão e ter alegria. E a conclusão: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém,
A magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre.